Por que engordamos tanto no final do ano? Você já reparou que todo ano, quando chega dezembro, parece que o nosso progresso na dieta e no treino simplesmente desaparece? Festas, confraternização, férias, festas da empresa. E de repente, quando você vai subir na balança lá em janeiro, você toma aquele susto. Ganhou na loteria? Não, antes fosse, né? Ganho de peso, aumento de gordura corporal e aquela sensação de voltar a estaca zero. Mas isso não é só uma impressão, tá? A ciência mostra que o período entre o pré-natal e o pós-ano novo é sim o momento do ano em que mais se ganha gordura corporal. E hoje eu vou te explicar por que isso acontece e o que você pode fazer para evitar esse grande efeito dominó. Meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e hoje a gente vai bater um papo sobre o fim de ano e esse grande problema, né, que é o ganho de peso descontrolado e aquela volta das férias, aquela volta em janeiro que você fala assim, não, esse vai ser o meu ano, esse eu vou meter o shape, só que na verdade você já poderia ter estagnado um pouco esse grande ganho de peso e começar bem ali em janeiro para não ter tanto trabalho assim. O modo férias do corpo e da mente. O fim de ano é marcado por uma mudança de ritmo, o que é completamente normal. Só que também acontece, a rotina perde força, o trabalho diminui, os treinos ficam mais espaçados, a alimentação fica mais solta e os eventos sociais aumentam. Esse clima de mereço descansar ativa um certo relaxamento psicológico. E não tem nada de errado com isso, né? Na verdade, ninguém é uma máquina. Isso é esperado, isso é normal. Mas é justamente essa combinação de descanso mais a desorganização que abre um espaço para um grande exagero na dieta e a redução do gasto de energia, porque a gente reduz as atividades, a gente reduz a atividade física, então isso naturalmente reduz o gasto energético, reduz nossa atividade, a gente começa a comer muito e é natural esse ganho de peso no final do ano. Exposição a alimentos muito palatáveis. Além daquela queda na rotina que a gente já comentou, outro ponto importante entra em cena, que na verdade é a enorme oferta de alimentos super palatáveis. A gente está falando sim de muita comida, né? Além de muita comida, quem resiste ao chocotone ali na mesa? Nessa época aparecem sobremesas, bebidas alcoólicas, pratos tradicionais, cheios de calorias, petiscos de festas, aqueles belisquinhos que passam desapercebidos. E esses alimentos, na verdade, têm uma alta densidade calórica e geram muito prazer. Claro, né? No final do ano a gente está relaxado, a gente quer comer alguma coisa diferente, aquelas comidas tradicionais de final de ano, o que estimula comer ainda mais. Quanto mais alimentos ultraprocessados a gente come, mais ultraprocessados a gente vai querer comer. E, na verdade, isso é mais uma questão de grande oferta de alimentos do que sentir fome de verdade, né? E a literatura é clara. Quanto maior a exposição a alimentos palatáveis, maior o consumo energético total ao longo do dia. Então, é comum realmente a gente comer mais pela alta exposição desses alimentos, né? E pelo fato deles serem muito calóricos. Isso acaba fazendo com que a gente coma mais de maneira natural. Resultado, o ganho de gordura é maior no final do ano. Quando a gente soma, né, mais comida calórica, menos atividade física, menos rotina, mais eventos sociais, mais álcool, a consequência é inevitável, né? O superávit calórico, ou seja, consumir mais calorias do que a gente precisa para manter o nosso peso. Isso realmente vai acontecer por vários dias consecutivos, que a gente está falando desse período de Natal até o Ano Novo e até um pouco mais. Tem pessoas que vão ali até perto do Carnaval, não tem muito esse controle, né? E não precisa ser um grande exagero. Um pequeno excesso diário repetido por 7, 10 a 15 dias já é suficiente para aumentar significativamente a gordura corporal, né? E realmente é o que acontece. A gente costuma prolongar mais, né? A gente tem a tendência de Natal, tá chegando o Natal, vou comer um pouquinho mais, já começa a comer, passa o Natal, aí vem aquela semana ali entre Natal e Ano Novo, que a gente costuma também, não vai fazer dieta, não vai fazer treino, deixa rolar solto, Ano Novo, e aí pode se estender, né, até depois do Ano Novo, e aí para algumas pessoas voltam à rotina talvez 1 ou 2 semanas depois ali do início de janeiro, ou não, né? Então é comum esse grande exagero nesse período. A boa notícia é que dá para evitar esses grandes estragos, né, nesse período de final de ano que a gente fala ali antes do Natal
e depois do ano novo com algumas coisas simples, né, que podem fazer diferença. E eu não estou falando de alguma coisa simples do tipo fugir pela janela, né, evitar a sobremesa ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, são coisas simples que podem funcionar. Como, por exemplo, mantenha o mínimo da rotina. Treinos de musculação e cardio são importantes nesse período. Não vá para eventos totalmente com fome, né, sem comer. Um lanche proteico pode evitar ali grandes exageros, porque podem aumentar a sua saciedade. Escolha as suas batalhas, né? Não precisa comer de tudo em todas as festas ou o tempo inteiro ficar beliscando. Controle o consumo de álcool, isso é muito importante. O álcool reduz o gasto energético, né? Piora a saciedade, piora a sinalização de hipertrofia. O descontrole de álcool pode ser realmente um grande problema. Hidrate-se e durma bem. Isso é muito importante, não só nesse período, mas para sempre, né? Para você levar para a sua vida. Sono ruim pode aumentar a fome e pode reduzir a saciedade. Essas estratégias são básicas, mas que podem sim te ajudar bastante nesse período para evitar esse grande acúmulo de gordura corporal. O fim de ano é realmente um momento para você descansar, para você celebrar, estar perto das pessoas que você gosta, mas não precisa ser um momento que você come descontroladamente como se não houvesse amanhã. Tá? Então cuide o mínimo, pelo menos, da sua alimentação, da sua rotina, dos seus treinos, para evitar, né, que você perca todos os resultados que você teve com um ano aí se dedicando nesse período. Tudo bem que a gente sabe que se você comer a mais uma ou duas vezes a mais, talvez 1 ou 2 dias ali, né, em todo esse período, não vai estragar os seus resultados se você se esforçou o ano inteiro. Mas você simplesmente ligar a chave, desligar e não treinar mais e só ficar comendo o tempo inteiro, isso pode ser um grande problema. Tá? Aproveite o final de ano, curta, mas também tenha um pequeno controle ali da sua rotina e da sua alimentação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.